Ele é professor de jiu-jitsu e também pastor da Igreja Viva. No programa de hoje eu tenho um bate-papo com o Ivan Demetrios e olha, ele tem um trabalho fantástico com adolescentes e jovens. Ivan, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Prazer, meu. Quer dizer, então, que chegou aí na sua responsabilidade uma grande missão, que é trabalhar com um público que não é fácil. Essa galera aí, os adolescentes. Como foi que nasceu na vida do Ivan? Algumas pessoas costumam falar, né, que o adolescente é aborrecente e que é o futuro. Na verdade, a gente acredita que eles são o presente, eles nos ensinam muitas coisas. Como a gente já passou por essa etapa, eu que tenho 50 anos, aí as pessoas esquecem, né, que a gente já teve lá nesse caminho. Eu sou filho de pais separados, pais distantes, mãe distante. Com 14 anos de idade, minha mãe mandou embora, passei um tempo na rua. Então, assim, eu sei que hoje em dia existem filhos que são órfãos de pais vivos dentro de casa, morando, porque não estão mais presentes. E a gente entendeu que dentro do dom da gente, do entendimento da gente, a gente tem que ir ao auxílio deles e exercer essa paternidade que às vezes falta na vida de algum deles, né? Então surge com a gente vê a necessidade. Ou seja, e aquilo também que aconteceu na sua vida, Ivan, de ser fruto de um lar, né? Dos pais separados, hoje, muito mais nos nossos dias, nós temos aí muitos filhos que são verdadeiros órfãos de pais vivos, como você afirmou. Eu queria que você falasse um pouquinho como é esse público, você que está lidando diretamente com eles, porque você lida com eles já num contexto de você é professor de jiu-jitsu e também da igreja. Como é lidar com essa galera? Então, a gente tem duas nuances principais quando a gente lida com esse público. Uma é a dificuldade que já vem em cascata de um pai que machucou o filho que é rebelde contra o pai, e tem tudo isso. É o lado negativo, que a gente tem que tratar os filhos e tratar a família, porque na verdade eles são frutos de outras feridas. Pessoas feridas, ferindo outras pessoas, isso vai se multiplicando. Então a gente acredita que o que tem que fazer é fechar esse ciclo negativo, ruim na vida deles. E na igreja eles encontram essa resposta? Na igreja, eu quando cheguei na igreja, quando jovem, aos 16 anos, foi muito difícil. Muito difícil porque a igreja tinha muitas limitações, ainda estava crescendo no Brasil, a igreja evangélica, e rejeitava a presença nossa dos jovens. Jovem é muito impetuoso, muito barulhento, muito sonhador, e a gente sempre era tolhido nessas situações. Sim. E qual o maior desafio que o Ivan encontrou ou enfrenta no dia a dia com esses adolescentes jovens? O maior desafio que a gente tem hoje é a gente conseguir acompanhar o ritmo deles, porque eles têm uma força tão grande, que exatamente como a Bíblia diz, né? Que os jovens sois fortes. São fortes, né? Eles são fortes, eles têm vigor. Então a gente querendo ajudar, a gente não tem a mesma energia que a deles. E às vezes a gente perde a compreensão disso e acha que eles estão atropelando, indo demais. Mas depois de um tempo que a gente aprende a conviver com eles, na verdade a gente começa a reaprender a continuar na vida e ganhar força e voltar, entre aspas, à nossa juventude. Ou seja, somos desafiados por eles, né? Exatamente. Hoje, depois de muitos anos trabalhando com jovens, só na igreja onde eu estou, são 22 anos, né, na Igreja Viva. Como professor de jiu-jitsu, a gente já tem 10 anos trabalhando com jovens. Então... Hoje você tem um grupo de quantas pessoas lá? Quantos jovens você tem lá? Na igreja ou no jiu-jitsu? Na igreja, no total, dos dois. Na igreja, a gente tem uns 300 membros, 70% são jovens. E no jiu-jitsu? E no jiu-jitsu, hoje a gente tem uns 50 alunos. Bacana, hein? Vamos falar sobre um problema que é um desafio hoje. Problemas de ordem emocional. Você tem encontrado muito lá? Não é incomum, tanto no grupo de jovens da igreja, como no grupo de jiu-jitsu, apesar de pessoas parecerem alegres, felizes, rindo, brincando, e depois nos procurar no privado
e problemas de depressão, amargura, alguns pensando em suicídio, outros naquele processo de automutilação, com as várias situações que ocasionam isso. Então a gente enfrenta, não é pouco não, é muito, muito. E quanto às redes sociais? A gente tem hoje na questão das redes sociais um jeito que eles encontram de se excluírem, né, entrar numa vida de ostracismo, se fechar para que ninguém acesse eles. Eles têm acesso a tipos de informações que quem não domina a rede social nem imagina como eles são bombardeados em todo quanto é tipo de grupo, né? E eles conseguem facilmente, pela falta de habilidade dos pais e dos conselheiros de dominar a tecnologia, de ocultar isso para que outras pessoas vejam e consigam examinar e acompanhar. A um título de exemplo, tinha um jovem que parecia ter uma vida normal, mas ele assistia só mangás, que é aquele tipo de desenho oriental, né? E a gente pensava, ele só vê mangá, mas a gente vai ver o conteúdo do que tinha lá, e não estou falando nada contra os mangás, mas daquele jeito simples, que parecia ser inocente, mas sendo bombardeado com assuntos terríveis a respeito de porque suicídio, de alguma forma, depressão. alguma mensagem está sendo entregue, não é isso? E a gente enfrenta essa dificuldade grande, né? Então eu procurei ao longo do tempo aprender a linguagem deles. Quando a gente vai para um outro país para se comunicar, você tem que fazer uma imersão cultural. Nesses anos, o que eu fiz? Eu fiz uma imersão cultural na vida do adolescente para saber como ele pensa, como ele entende as coisas, para poder fazer a abordagem. Qual a importância, Ivan, para as pessoas que estão em casa nos assistindo, esses pais, não somente compreenderem, amarem, mas levarem esses filhos para a igreja? Hoje, a gente diz bem assim, um ditado que é antigo, na verdade, né? Que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu tenho 2 filhos e não sou só eu que crio os meus filhos. Os meus amigos, a igreja, pessoas que são conselheiras, pessoas que nem são da igreja, mas são sábias e que pode orientar. Então, na igreja é certamente um dos lugares onde a gente vai ter um reduto de conselheiros para poder orientar da melhor forma possível os nossos filhos. Hoje, se eu não fosse cristão e se eu fosse ateu, com o conhecimento que eu tenho de psicologia do adolescente, eu diria bem assim, leve o seu filho para a igreja, independente de religião. Senão depois vai ter que levar para o terapeuta, né? E é muito mais barato, né? É muito mais barato, muito mais barato. Ivan, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele ter esse Deus que mudou a sua história? Olha só, por incrível que pareça, pegando o gancho da última fala, é de graça e é acessível. Qualquer lugar que você começar a sentar, ler uma Bíblia... Agora em casa, né? Procurar uma igreja cristã... Hoje a gente tem acesso, você abre o aplicativo do celular, gratuito, você tem centenas de Bíblias da mais alta qualidade para poder ler. Pode escolher até a versão. Exatamente. E se tem dificuldade de ler, você pode ouvir, tá indo trabalhar, ouvir, escutando a palavra. Então, hoje, ninguém tem mais a desculpa de, pelo menos na nossa cultura, dizer que não é acessível. Ivan, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Parabéns pelo brilhante trabalho que você está desenvolvendo aí com os nossos filhos e conte com a gente aqui no programa Desafios. Amém. Sucesso. Para você que está em casa, hoje conversando com o professor de Jiu-Jitsu e também pastor da Igreja Viva, Ivan Demetrios. Olha, a gente não está inventando nada. A mensagem que nós estamos entregando, nós recebemos de alguém. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Então, para você que está em casa agora, seja qual for o seu problema, Jesus Cristo é a resposta. Procure uma igreja próxima da sua casa, tenho certeza que você e a sua família serão ricamente abençoados. Desafios, volta já.